Fala, súditos. Beleza? José aqui do Rei das Odds, eu e o Daniel. E aí, Dani? E aí, beleza, galera? Beleza, vamos iniciar uma série de podcasts para nós falar sobre o tema de apostas. A nossa ideia inicial são fazer 10 podcasts introdutórios abordando vários assuntos, vários temas. Teremos convidados em cada podcast ou em alguns podcasts, convidados de peso, convidados que nós já conhecemos do mundo das apostas e que talvez vocês conheçam também. Eu opero nas apostas há mais ou menos 4 anos, sou especialista em futebol e NFL, futebol americano. E tu, Dani? Eu opero há mais ou menos 7 anos e opero em futebol e NBA praticamente. Mas anda dando uma estudada nova aí nos galgos, né? A gente tá aprendendo ainda, tô buscando me aprofundar um pouco aí no mercado de galgo, porque é bem complexo, mas logo a gente vai entrar aí com mais peso no mercado de galgos. A gente deve ter aí o mercado de galgos lá pelo nosso podcast 6, então já fique ligado aí para acompanhar essa sequência de podcast que vai ter. Nós vamos falar sobre outros esportes, vamos falar sobre mercados asiáticos, sobre cassino, sobre gestão de banca, sobre nomenclatura, odd, entre outras coisas, e principalmente as casas de aposta, que são as grandes players desse mercado. Falando um pouquinho sobre o mundo de apostas, é um mercado que atrai muita gente, é um mercado que as pessoas têm muita curiosidade e muita desinformação também sobre as apostas. É o sonho de todo brasileiro, o sonho de todo apostador é enriquecer, e isso pode levar a algumas consequências bem sérias em relação a como isso se desenvolve, inclusive até na vida pessoal do apostador. Então, deixar o Dani falar um pouquinho aí sobre isso. Vamos lá, então. Um dos erros dos principiantes nas apostas é o imediatismo. A pessoa acha que ela vai começar a apostar e ela já vai começar a ter resultado, ela quer ter resultado rápido, fazer muitas apostas no dia, várias entradas e achar que ela vai conseguir ter um retorno grande, que muitos querem nesse mundo é poder viver de apostas, né? Que é um sonho distante para muitos, ainda mais os principiantes. Se nós pararmos para pensar, hoje no Brasil a poupança rende 0,6% aí ao mês, os investimentos mais seguros, você vai colocar aí, se você tem uma grande carteira, 2% ao mês. E quando as pessoas pensam no mundo das apostas e veem volume daquela odd ali, duplicando uma banca, ou pagando 70%, 60% na banca, isso é um convite para que as pessoas invistam pesado e invistam com base simplesmente na odd e muitas vezes não sabem o que tem por trás da casa ali. E a gente pode falar também aqui sobre a questão do vício, que é algo muito sério, né? Isso já trouxe perda de milhares de vidas, milhares de famílias destruídas, de investimentos, de bens destruídos por causa do vício. Do vício nas apostas. Las Vegas é um grande exemplo disso. O que a gente pode ver hoje no mundo é quantas pessoas, a pobreza que existe na volta de Las Vegas, mas o que todo mundo olha é o glamour, né? Todo mundo olha as luzes de Las Vegas e o glamour. Se fala só dos vencedores, não dos derrotados. Mas os vencedores nesse mercado são menos de 1%, né? Então a gente tem que levar muito em consideração o outro lado dos 99% que não tem sucesso e acabam perdendo dinheiro e quando só dinheiro, né? Muitas vezes perdem família, perdem tudo que tem por causa do vício nas apostas. Então, a primeira lição que nós podemos ter no mundo das apostas é que o seu investimento é aquilo que não irá te fazer falta. Isso é muito importante. Nós temos que investir nas apostas. Comece como uma brincadeira, comece com algo que você vai experimentando, comece com algo que você vai conhecendo,
e não aquilo que realmente vai te fazer falta ou teu sustento. Nós temos grupos de WhatsApp gratuitos, nós tivemos grupos de Telegram, temos 8.000 seguidores no Twitter, 1.000 seguidores no Instagram. Temos a BetSfy também, que é uma rede social de apostadores, e o que mais nós ouvimos é dei all-in, perdi tudo, não podia ter tomado esse head, esse jogo aconteceu algo inacreditável e eu perdi tudo. Então, assim como se vai do céu ao inferno muito rápido nesse mercado de apostas, então é algo muito sério essa questão do investimento. Tu começou com quanto a tua banca, Dani? Primeira vez que eu depositei, através que um amigo me apresentou, eu comecei com R$ 200, mas também não tinha noção nenhuma, não sabia nada sobre esse assunto. Aí eu fui mais pelo convite dele e a gente começou a conversar um pouco, mas a banca inicial foi baixa, mas algumas vezes a gente quebrou ela de início até aprender o básico, um pouco de gestão de banca, que tem que ter um mínimo, né, para conseguir ser lucrativo nesse mercado. Mas é muito complicado para iniciante ter uma gestão de banca eficiente. Como tudo nessa vida, a gente aprende mais errando do que acertando. Então, muitas vezes já zerei a banca, colocava R$ 50, apostava tudo num jogo, apostava tudo numa tarde, tentando recuperar o head, tentando recuperar a perda. Né? O que acontece muitas vezes, você está num jogo, aquele jogo dá errado, você já quer recuperar no próximo jogo, e esse é um dos grandes erros do apostador. Isso a gente vai abordar em outros podcasts também, mais adiante. Mas isso que nós estamos falando aqui não é em nível Brasil. Né? A gente pode falar um pouquinho do mercado também de apostas a nível global de pessoas envolvidas. Quais são os maiores mercados que tu acha que existem, Dani? Mercado muito grande é a Europa. A Europa, só que o diferencial de lá é que eles têm muita banca física. País como Inglaterra, que tem uma grande participação de cavalo no mercado de apostas, um pouco da Irlanda também, e esses países europeus, eles correspondem aí a uma grande fatia, assim como os Estados Unidos também, que também tem muito de banca física, porque em alguns estados as apostas são proibidas, então eles procuram ter aí nas bancas físicas uma forma de regular esse tipo de mercado. Então a gente pode ver que a nível global existe apostas, existem bancas físicas e bancas virtuais. Os 5 maiores mercados hoje são China, Alemanha, Japão, o Reino Unido, como o Dani falou, né, Inglaterra e os Estados Unidos. E como vocês todos devem saber, e se vocês não sabem, estão buscando agora, existe muita manipulação em jogos e mercados. Existem investigações grandes, a última grande foi na Espanha agora, no Brasil, seguida surgem notícias também a respeito de manipulação de resultados, porque gira muito, muito, muito dinheiro nessas apostas, especialmente em grandes eventos. Alguns grandes eventos que a gente pode citar. No Brasil nós temos casos bem conhecidos de manipulação na Copa São Paulo de futebol júnior, que os investidores asiáticos vêm forte para comprar jogadores, dirigentes, porque é uma categoria frágil ainda, que ganha pouco. Eles buscam também os mercados de segunda, terceira divisão, principalmente segundas divisões estaduais, que os jogadores não têm tanto o glamour do jogador profissional milionário. Eles vêm, tentam, através de intermediários, comprar 1, 2, 3 jogadores, às vezes 4, para conseguir manipular esses mercados aí, na ponta mais fraca, eu diria, né, do mundo do futebol. Você imagina uma final de Super Bowl na NFL, uma final de Copa do Mundo, o quanto de apostas e o quanto de dinheiro é investido em apostas.
E sempre que existe um volume grande de apostas num azarão, num UFC, por exemplo, que é um torneio mais curto, num Wimbledon ou num Roland Garros no tênis, se existe um volume muito grande de apostas num azarão, que normalmente a probabilidade, a odd é mais alta, isso é investigado. Ou vários resultados em sequência. Então, existe uma investigação muito forte da polícia, existe todo um aparato por trás das próprias casas de apostas de tentar com que as manipulações não aconteçam, obviamente para elas não perderem dinheiro e por isso se tornar ilegal também. Para vocês terem uma ideia, a projeção de faturamento de 2017 para 2021 nas apostas é um aumento de 30%. E em 2020 era, né, por causa dessa pandemia agora não aconteceu, uma projeção de quase 10% de aumento de faturamento das casas de aposta em relação a isso. E Dani, me explica aí como é que as casas de apostas ganham dinheiro do apostador. Bom, basicamente as casas de aposta, elas ganham dinheiro com esses novatos aí no mundo das apostas, esses que dão all-in, que não tem gestão de banca, então eles são mais suscetíveis a perdas para as casas de aposta. É muito complicado aí para quem inicia conseguir ter resultado. Geralmente as pessoas dão dinheiro para as casas de apostas, até conseguirem ter um conhecimento, estudar, ter uma gestão de banca eficiente para começar a lucrar das casas de apostas. Acontece muitos casos, nós já acompanhamos de a casa aumentar uma odd em cima do início de um evento para que atraia esses novatos realmente atraídos por essa odd, pelo aumento dessa odd, sabendo que o favorito é o outro e nesse momento ela ganha muito dinheiro mesmo, só com essa variação de odd, muita gente apostando na zebra e acontece o que já todos previam. Então, é muito cuidado com isso realmente, mercados, variação de odds, você olha uma odd que está 2 num dia, você olha no outro dia ela está 1,15, 1,20, baixou drasticamente, alguma coisa aconteceu, alguma informação. As casas de aposta têm muita informação dos bastidores internamente do que vai acontecer. Vamos falar um pouquinho do Brasil. Surgiu aí durante o ano de 2019 uma forte tendência aí do governo da regulamentação das apostas no Brasil, né? A legislação brasileira até foi feito um esboço. O Ministério da Economia projetou aí um ganho de 6 bilhões de reais em impostos. E aí eu faço a pergunta para ti, Dani. É ilegal, é proibido apostar no Brasil? Não é proibido, até porque as casas de apostas, elas são sediadas geralmente em paraísos fiscais. O que não ocorre no Brasil são casas sediadas no Brasil. Isso é ilegal até o momento. Mas nós vimos esse lobby aí no ano passado, justamente porque o governo viu aí uma grande possibilidade de morder uma fatia em impostos desse mercado bilionário que é o mundo das apostas. Então eles estão de olho na porcentagem do governo de arrecadação de impostos. Então eles começaram esse processo, só que depois a gente não ouviu mais falar nada sobre isso. Então estamos aguardando aí também devido à pandemia. Agora vai ficar mais para frente essa discussão, né? Realmente vai demorar um pouquinho mais. E um dos grandes pontos que pegou nessa questão desse projeto de lei foi que eles queriam taxar ganhos acima de R$ 2.500, né? O que para muita gente e para mim também é bastante dinheiro, mas se nós falarmos aí de apostadores profissionais e apostas em grandes eventos, taxar acima de R$ 2.500 torna praticamente inviável qualquer tipo de casa de aposta no Brasil, manter toda uma estrutura. E no Brasil nós temos uma grande questão que são as bancas físicas, que não recolhem impostos, que não pagam nada e que continuariam operando, vamos dizer assim, no submundo das apostas, enquanto as casas de apostas teriam que pagar os seus impostos, essas bancas físicas ainda que não seriam digitais ou que não teriam como comprovar esse movimento financeiro, se beneficiariam
né, essas casas físicas, essas bancas físicas, em relação às grandes casas de apostas, e isso tiraria o interesse dessas casas em operar no Brasil, em trazer para o Brasil os seus impostos. As bancas físicas aí, a gente, principalmente, elas ocorrem no Norte e Nordeste. A gente vê bastante gente que a gente convive aí dos grupos de apostas, mundo das apostas, muita gente que aposta em banca física. Mas é um risco muito alto. A gente sabe que mesmo não tendo a legalização, as maiores casas, elas têm uma liquidez aí para te garantir o prêmio, para saque, para tudo, e as bancas físicas você não conhece. Parecido muito com o jogo do bicho. Tem uma banquinha lá e você não sabe se você for ganhador da aposta, você vai ter o seu dinheiro ou não. Então, mas no Norte e Nordeste eles utilizam muito esse tipo de aposta em banca física. Então, temos esse impasse aí, hoje, né? Um dos motivos pelos quais as pessoas perguntam tanto pra gente por que não tem aplicativo no Brasil das casas de apostas é justamente por causa disso. Eles preferem operar numa plataforma web, onde você precisa acessar a página deles, do que realmente manter um aplicativo tornando legal essa operação e tendo que pagar impostos e, inclusive, sendo banido. Tem algumas casas de apostas que nos Estados Unidos, por exemplo, se ele pega o IP dos Estados Unidos, ele bloqueia, você não consegue acessar. Na Europa também, em muitos casos. Mas no Brasil não existe essa cultura da aposta. As pessoas não têm a cultura do investimento ou de apostar, como nós vemos, por exemplo, no europeu, como nós vemos no americano. O europeu ele já tem essa cultura da aposta. Se nós formos ver aí, grandes times são patrocinados por casas de aposta na Europa inteira. Agora no Brasil é que realmente alguns clubes passaram a ser apoiados ou patrocinados por essas casas de apostas. O último grande exemplo foi o Flamengo com a Sportsbet CEO, mas isso nos clubes europeus nós vemos estampados nas camisetas patrocinadores master. Inclusive temos o caso de uma apostadora que é dona de um time. Dona Denise Coates, que é dona a família, no caso, é a dona da Bet365 e ela é a CEO da empresa. Eles são donos da maior casa de apostas do mundo e também tem o seu clube de futebol e estampam a camisa como patrocinadores de alguns outros clubes na Inglaterra, na Espanha, dentre outros países aí. Então agora a gente, partindo para a parte final aí do nosso primeiro podcast, vem aquela questão, ok, eu quero começar a apostar. Por onde eu começo? Por onde eu vou fazer os meus primeiros passos? Quais tipos de apostas eu posso fazer? Em que mercados eu devo iniciar? Qual é a tua dica aí, Dani? Bom, a primeira dica é para você procurar uma casa confiável, ou seja, uma das maiores casas. Não pega essas casas menores que prometem muita coisa, porque nada é garantido quando você está procurando local para apostar. Então procure sempre as casas de apostas maiores, porque elas têm uma garantia maior de liquidez e você vai encontrar também, digamos que um layout mais simples para procurar cotações, algo mais simplificado para você conseguir dar início aí no seu mundo das apostas. Beleza. E como eu começo a apostar? Eu aposto ao vivo, eu escolho algum esporte, eu escolho algum mercado. Como é que eu devo me posicionar em relação a isso? Sempre procure o esporte que você tem mais conhecimento. No caso, geralmente o brasileiro gosta muito do futebol. Por a gente ser o país do futebol,
por a gente sempre ter acompanhado desde pequeno. Geralmente as pessoas acompanham muito futebol, já ter uma noção dos times, mesmo do europeu. O brasileiro gosta muito do futebol europeu. Então a gente procura começar no mundo pelas apostas mais seguras e mais, digamos que na zona de conforto da gente. Então o futebol seria aquela mais segura, e diria que os mercados você tem que dar uma estudada e ver o que se adapta melhor ao seu gosto. Eu, por exemplo, eu gosto muito do mercado de gols. Um mercado muito complicado para se apostar em vitória, que é a ML, né? É muito difícil você conseguir ter uma rentabilidade no longo prazo apostando em vitória. Então, o mercado que eu mais aposto é gol. Também tem os handicaps asiáticos, que mais para frente a gente vai se aprofundar mais aí. E o mercado de escanteio, que também requer aí um conhecimento e um estudo um pouco maior do assunto para você conseguir, porque temos várias fontes de dados aí, números de escanteios de time, quando joga em casa, quando joga fora, tudo isso é levado em consideração aí nesse mundo das apostas. Então, sempre procure o esporte e o mercado que mais você tem facilidade. Isso você vai pegando com o tempo, você vai pegando a prática e vendo quais os mercados que você tem mais segurança, e é neles que você vai explorar aí ao longo do tempo para ser rentável nesse mundo das apostas. Existem duas nomenclaturas também, que são duas formas de apostar, que você também vai ter que experimentar e ver qual é o seu perfil. Nós podemos falar tranquilamente aqui, porque eu tenho um perfil e o Daniel tem o outro perfil, mas isso não quer dizer que a gente não opere também nesse perfil. Não é uma regra você seguir um perfil, que é o do punter e o do trader. O punter é aquele cara que analisa previamente o evento, né, estuda bem, e ele faz a sua aposta e ele se mantém firme na sua posição, ou seja, ele mantém a aposta até o final, independente do que vai acontecer ao longo dela. Normalmente é o apostador que não consegue acompanhar ao vivo aquele evento, aquele jogo, então ele faz a sua análise e coloca a sua grana. Tem vantagens e tem desvantagens, como em tudo na vida. E o trader é aquele apostador que ele analisa o evento após iniciar, ele vê as tendências e ele faz a sua aposta. Quem aposta com uma grana alta, muitas vezes aposta em gols, um mercado que o Dani falou, e saiu um gol, ele já saca, né? Ele já faz o cash out, ele já saca o dinheiro com um pequeno lucro, porque ele faz várias operações ao longo do mesmo jogo, ao longo do dia, e ele vai ganhando aos poucos. Ou ele vê a tendência do jogo, analisa, e ele vê que não está se concluindo aquela tendência que ele esperava, e ele sai com um pequeno prejuízo. Mas ele opera ao vivo, é muito comparado ao operador de uma bolsa de valores. Então, eu gosto mais do perfil punter, e o Daniel gosta mais do perfil trader, mas não existe errado, não existe certo. Existe realmente o perfil, e você vai ter que experimentar qual é aquele perfil que mais te agrada, qual é aquele perfil que você vai poder manter aí ao longo da sua rotina como apostador. Eu diria que uma das características aí fundamentais para o trader, para ele dar certo, é você acompanhar o evento. Por exemplo, eu faço entradas ao vivo em jogos que eu estou assistindo. Eu estava acompanhando o jogo hoje do Borussia e fiz entradas ao vivo nesse jogo, porque eu estava assistindo e tive mais confiança ali quando eu realmente vi como o jogo estava se desenhando, até porque ninguém sabia como retornaríamos aí depois dessa longa parada, então eu estava acompanhando, e eu prefiro fazer entradas sempre quando eu estou acompanhando o jogo, estou assistindo no ao vivo, para ter um panorama melhor de como está o jogo aí, como está se desenhando. Mas isso é questão de gosto também, mas é um conselho que eu deixo para todos que gostam de fazer entrada
ao vivo para acompanhar um evento, para ter um panorama melhor sobre o jogo. Então tá bom, pessoal, vamos chegando aí ao final do nosso primeiro podcast, falando sobre apostas aqui do Rei das Odds. Esperamos que vocês continuem conosco. Essa primeira série de 10 podcasts nós vamos falar sobre o mundo das apostas e tudo que acontece. Convidamos você a seguir o nosso Twitter, lá vai ter dicas de jogos também. Você já pode ir vendo quais são as dicas, entendendo, estudando, questionando a gente também no Twitter, no Instagram, sobre essas apostas. Estamos sempre à disposição e tenha certeza de que em apostas os ganhos são a longo prazo. Curto prazo, você pode até ter um resultado, mas o controle emocional, que a gente vai falar um pouquinho lá no final na gestão de banca, acaba fazendo com que todos aqueles que ganham muito facilmente percam muito facilmente também, porque naquele momento em que você está na euforia da vitória, você acaba fazendo questões ou fazendo apostas que você não analisaria com a cabeça tão fria. Então procure sempre longo prazo, vai devagar, né? Eu sempre digo que um investimento de 2, 3% ao dia rende muito mais do que uma poupança, você vai ter aí um retorno de quase 100% ao longo do mês. Então essa é a minha dica aí para o primeiro podcast, que você vá com calma e foque no longo prazo. Um abraço a todos e até o nosso segundo podcast. Bom, era isso, pessoal. Então, agradecer aí pelo nosso primeiro podcast. E uma dica é controle emocional. Pegue uma planilha, pode ser Excel mesmo, planilhe suas entradas, coloque uma meta diária, pode ser 1, 2, 3%. Bateu a meta, desloga, sai, vai fazer alguma coisa com a família, vai fazer outra coisa. Esqueça as apostas e no dia seguinte você recomeça, porque nenhum investimento te dá 2, 3% ao dia. Então, o que ferra muita gente é a ganância. Você ganhou na primeira e você quer continuar ganhando. E aí vem o head, você quer recuperar o head e acaba perdendo muito mais. Então, vamos lá, ter controle emocional, fazer uma gestão, nem que seja básica, uma planilhinha Excel para controlar suas entradas diárias aí e vamos em frente. Logo nos encontraremos no segundo podcast aí, tratando de mais assuntos e nos aprofundando mais com alguns convidados aí da área das apostas. Um abraço. Deixar aqui a nossa frase final, a frase clássica do Daniel: o pote da ganância nunca enche. Um abraço. Abraço.